Ser coveiro nunca foi o que eu sonhei para a minha vida. Mas, depois de anos lidando com a morte, o trabalho se tornou apenas uma rotina. Talvez seja estranho para quem está de fora, mas cavar túmulos, carregar caixões, preparar a terra para receber corpos que nunca mais se moverão, de tudo isso virou uma parte normal do meu dia a dia. Minha casa, aliás, fica ao lado do cemitério. Eu moro com minha esposa e meu filho, e posso ver as lápides pela janela da sala. Para nós, o cemitério é como um quintal, silencioso, tranquilo, um lugar onde o tempo parece não ter pressa. Cada dia é igual ao anterior, eu acordo antes do sol nascer, tomo meu café e caminho uns poucos metros até o portão de ferro do cemitério. Já conheço cada canto daquele lugar como a palma da minha mão. Cada lápide, cada árvore torta e seca, e até mesmo os nomes gravados nas pedras me são familiares. Enterrar corpos, cuidar das sepulturas, limpar o que a natureza vai deixando para trás, é tudo automático. Já não penso muito enquanto faço meu trabalho. Com o tempo, você aprende a lidar com a morte de forma prática. Os sentimentos das famílias que aparecem aqui ainda mexem comigo, claro, mas é como se eu vestisse uma armadura invisível. A tristeza delas é delas, e o meu trabalho é apenas garantir que aqueles que partiram tenham um descanso digno. E, depois de tanto tempo, comecei a encarar a morte como um ciclo natural, nada mais que o destino final de todos nós. Porém, ultimamente, as coisas começaram a mudar. Pequenos detalhes que eu não conseguia ignorar. Sabe aquela sensação de estar sendo observado, mesmo quando não há ninguém por perto? No começo, achei que era apenas cansaço. Passei a dormir pouco, acordando com qualquer barulho à noite. Mas, mesmo durante o dia, quando estou cavando ou cuidando de uma lápide, sinto que há algo diferente no ar. Como se o cemitério estivesse mais vivo do que deveria. Tudo começou de verdade em um dia que parecia ser como qualquer outro. O sol estava fraco, encoberto por nuvens pesadas, e eu estava sozinho, cuidando de uma sepultura antiga. A família desse túmulo não aparecia há anos, mas ainda assim, eu mantinha o lugar em ordem. Era parte do meu trabalho, afinal. Foi enquanto eu limpava uma lápide que percebi algo estranho. Sabe quando você está olhando para uma coisa, mas, ao mesmo tempo, sente que algo ao redor mudou? Foi assim. No canto do olho, vi uma sombra longa deslizar entre as lápides. Não era uma sombra normal, era rápida, quase como se estivesse viva. Parei o que estava fazendo e olhei ao redor. Nada. O cemitério estava vazio, só eu e as pedras silenciosas. Deve ter sido uma nuvem passando, pensei, tentando me convencer de que era isso. Mas então aconteceu de novo. Dessa vez, a sombra pareceu se arrastar, quase hesitante, mas definitivamente lá. Um arrepio subiu pela minha espinha. Meus olhos correram por entre as lápides, tentando achar alguma explicação, mas tudo estava imóvel. O vento não soprava, e o ar parecia mais denso, pesado. Foi aí que ouvi pela primeira vez um sussurro. Fraco, distante, como se viesse das profundezas da terra. Não consegui entender o que dizia, mas estava ali, em algum lugar perto de mim. Meu primeiro instinto foi ignorar. Afinal, a mente prega peças, certo? Mas o som, e ele não parava. Era contínuo, como um murmúrio constante, rastejando pelo chão e subindo pelas lápides. Me abaixei, fingindo que continuava meu trabalho, mas a sensação de que algo estava errado só crescia. O som ficava mais claro conforme eu me aproximava do solo, como se viesse diretamente das sepulturas. Minhas mãos começaram a tremer. Eu senti o suor frio escorrendo pela nuca, e meu coração batia mais rápido. De pé novamente, olhei ao redor, com uma certeza perturbadora, eu não estava sozinho ali, mesmo que meus olhos dissessem o contrário. Naquela noite, o sussurro me seguiu para casa. Depois daquele dia, não consegui mais dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, o som dos sussurros voltava, como se estivesse preso na minha cabeça. Não contei nada à minha esposa. O que eu poderia dizer? Que estava ouvindo vozes vindas do cemitério.
ela acharia que eu estava enlouquecendo. As noites em casa começaram a ficar mais estranhas também. Eu acordava com qualquer ruído, o menor estalo da madeira da casa me fazia saltar da cama. Sempre com aquela sensação e a mesma que senti no cemitério. Como se alguém estivesse me observando. E então, numa noite, tomei uma decisão em se o que quer que fosse estava me seguindo, eu precisava confrontar isso de uma vez por todas. Esperei até que minha esposa e meu filho estivessem dormindo. O silêncio da casa me parecia mais denso naquela noite, quase opressor. Peguei uma lanterna, coloquei um casaco e saí para o cemitério. O portão de ferro rangeu ao abrir, o som ecoando na escuridão, como um aviso de que eu não deveria estar ali. O vento estava parado, nenhuma folha se mexia, e o ar tinha aquele cheiro de terra molhada e podridão que, de alguma forma, parecia mais forte. Caminhei pelo cemitério com a lanterna em mãos, passando por fileiras de túmulos conhecidos. Tudo estava quieto. Nenhum ladrão de túmulos, nenhuma alma viva à vista. Mas a sensação, e ela estava lá. Firme. Algo me observava. Meus olhos se ajustavam à escuridão, quando a vi. A figura estava a uns 20 metros de distância, parada entre duas lápides. Fiquei imóvel por um segundo, tentando entender o que eu estava vendo. Era como uma sombra mais escura que a própria noite, mas com contornos distorcidos, embaçados, como se estivesse se desfazendo a cada segundo. Eu pisquei, esperando que a coisa desaparecesse, mas ela continuou ali, imóvel. Senti um frio intenso subir pelas minhas pernas. Era como se o ar ao redor dela estivesse congelado. Mesmo à distância, dava para sentir. Um pavor primal tomou conta de mim. Algo dentro de mim gritava para correr, mas meus pés estavam presos ao chão, como se aquela sombra tivesse algum tipo de controle sobre mim. Então, lentamente, ela se virou. Não de um jeito natural, era como se o corpo girasse sem mover os pés. E, naquele instante, percebi que aquilo não era humano. Não podia ser. O rosto, ou o que parecia ser o rosto, era vazio, uma mancha escura sem olhos, sem boca. Apenas uma presença que exalava um silêncio sufocante. Com a lanterna tremendo na mão, dei um passo para trás. E foi aí que ela começou a se desfazer, como se o vento a estivesse levando em pedaços, mas o frio e o peso no ar continuaram. Eu sabia que ela ainda estava lá, invisível, mas presente. O cemitério inteiro parecia respirar ao meu redor, como se as lápides observassem cada movimento que eu fazia. Sem pensar duas vezes, me virei e corri para casa. Depois daquela noite, as coisas ficaram muito piores. No começo, achei que talvez fosse minha mente pregando peças, que aquela sombra no cemitério tinha sido fruto do cansaço, ou que o medo havia me afetado mais do que eu queria admitir. Mas, conforme os dias passavam, não era só no cemitério que as coisas aconteciam. A própria casa começou a mudar. Os sons vieram primeiro. Começou com um simples rangido das portas, nada demais, algo que você esperaria de uma casa antiga. Só que esses sons vinham nos momentos mais estranhos. Eu fechava as portas antes de dormir, verificava as janelas, mas no meio da madrugada ouvia o ranger, como se alguém as estivesse abrindo lentamente. E não era só uma porta ou outra. Era da sala, a do corredor, e até a do quarto do meu filho. Levei alguns dias para aceitar que não era coincidência. Toda vez que eu me levantava para checar, as portas estavam fechadas, exatamente como eu as havia deixado. A casa ficava em silêncio novamente, exceto pelo som da minha respiração acelerada e o pulsar constante de ansiedade em meus ouvidos. Então, os barulhos começaram a se aproximar. Não mais o ranger distante das portas, mas algo que parecia se mover pelas paredes. Um arrastar leve, quase como unhas raspando o reboco, subindo pelas escadas e atravessando os cômodos. Eu me sentava na sala, com a TV ligada, tentando distrair a mente, mas sempre ouvia aquele som fraco e insistente, como se algo, ou alguém, estivesse rastejando por dentro da casa, tentando não ser notado. A sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Eu sentia aqueles olhos invisíveis cravados em mim, até quando estava com minha família.
Minha esposa até comentou que eu andava estranho, mais calado, mais tenso. Mas como eu poderia explicar a ela o que eu estava vendo e ouvindo? Tudo parecia piorar quando eu estava sozinho, então eu me agarrava a qualquer momento que pudesse passar com eles. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, acordei com um som que me congelou por completo. Era um choro. Fraco, abafado, mas sem dúvida vindo de dentro da casa. Me levantei da cama imediatamente, acreditando que era meu filho, mas quando abri a porta do quarto dele, ele estava dormindo profundamente. O choro continuava, ecoando pelas paredes, quase como se viesse de todos os lugares ao mesmo tempo. Tentei seguir o som, meu coração disparado no peito, e acabei parando no corredor, em frente à porta do sótão. O som vinha de lá. E o que era mais perturbador, parecia o choro de uma criança, mas não de meu filho. Era algo mais arranhado, mais desesperado, como se estivesse pedindo por ajuda de um lugar que eu não conseguia alcançar. Subi as escadas do sótão, tentando reunir coragem, mas quando abri a porta, o silêncio caiu como uma pedra. Tudo estava imóvel. As velhas caixas e móveis cobertos de poeira, nada fora do lugar, exceto a sensação densa de que algo estava se escondendo ali. Algo que se divertia me assombrando. Eu sabia, então, que o cemitério estava se infiltrando na minha vida. Não importava onde eu estivesse, na casa, no cemitério, ou mesmo com minha família, aquilo estava sempre lá, me observando, me cercando, pronto para se revelar completamente. Naquela manhã, o céu estava cinzento e o ar mais pesado que o normal. Eu não tinha dormido quase nada por causa dos ruídos que continuavam a me atormentar durante a noite. Sentia que estava no limite, como se minha mente estivesse sendo testada a cada minuto que passava. Mas o trabalho precisava ser feito, então me obriguei a levantar e seguir para o cemitério, como sempre. Recebi uma nova ordem de enterro. Um senhor que havia falecido há alguns dias. Sepulturas não eram novidade para mim, e por mais que o cemitério estivesse tomado por uma presença que eu não podia explicar, eu sabia que precisava fazer o meu trabalho. Peguei minhas ferramentas e comecei a cavar. Mas, naquela manhã, algo estava diferente. A terra parecia mais dura, como se não quisesse ceder. Era mais difícil de cavar, cada pá cheia de terra parecia pesar mais do que o normal. Conforme eu ia mais fundo, o suor escorrendo pelo rosto, meu pé bateu em algo sólido. No começo, achei que fosse uma rocha, mas o som era diferente. Metálico. Limpando a terra ao redor, percebi que era uma porta. Uma espécie de tampa de ferro enterrada sob o solo do cemitério, tão velha que a ferrugem cobria quase toda a superfície. O coração disparou, e uma sensação ruim tomou conta de mim. Algo dentro de mim gritava para parar, deixar aquilo enterrado, mas a curiosidade, ou talvez o medo de que essa coisa fosse se manifestar de outra maneira, me impeliu a continuar. Com esforço, consegui abrir a tampa. Um cheiro de mofo e podridão subiu do buraco, denso, como se o ar ali dentro não tivesse circulado por séculos. Abaixo, uma escada de pedra levava a uma escuridão que parecia engolir qualquer luz que tentava alcançá-la. Peguei minha lanterna, mas mesmo o feixe de luz parecia fraco, quase inútil. Meu corpo inteiro tremia enquanto descia, degrau por degrau, sentindo a umidade nas paredes e o frio que parecia vir diretamente das profundezas da terra. O túnel era estreito, as paredes cobertas de musgo e símbolos antigos que não reconhecia. Eu avançava com a lanterna trêmula nas mãos, tentando ignorar o eco dos meus próprios passos que pareciam multiplicados, como se outra pessoa estivesse andando logo atrás de mim. A cada passo, o ar ficava mais denso, o cheiro de morte mais forte. Finalmente, cheguei a uma câmara subterrânea. As paredes eram revestidas com ossos, dispostos de uma maneira que não fazia sentido, como se formassem algum tipo de padrão, uma linguagem esquecida. No centro da sala, havia um pequeno altar de pedra, e sobre ele, uma urna antiga, coberta de poeira e teias de aranha. O lugar parecia congelado no tempo, um relicário de algo que não deveria ter sido perturbado. A lanterna começou a piscar, e meu coração acelerou quando ouvi novamente aqueles sussurros. Mas dessa vez, estavam altos. Não vinham mais do chão,
ou das lápides, mas da própria sala ao meu redor. Eram dezenas de vozes, misturadas em um lamento incessante, como se todas as almas ali aprisionadas estivessem implorando por algo. Meu nome foi sussurrado, claramente, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. As vozes se arrastavam pelo ar, rasgando o silêncio com um terror primitivo. Foi nesse momento que percebi, eu havia descoberto algo que nunca deveria ter sido encontrado. Algo antigo, que estava escondido por um motivo. E agora, estava acordado.